Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje lembramos que esta semana comemorou-se 9 de maio, o Dia da Europa. No Nós, a Europa, falamos do presente e futuro da União Europeia, trazendo a esta emissão momentos do programa Hora 10 da Antena 1 Madeira do Dia da Europa. Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira, e Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, são os intervenientes nesta emissão. Doutora Ana Rita Barros, que razões nos levam a comemorar o Dia da Europa nesta data? A célebre Declaração Schuman de 9 de maio de 1950, que está perfeitamente atual na sua mensagem, e até podemos regressar aqui um pouco a essa época e voltar a mencionar a primeira frase dessa declaração. A paz mundial não poderá ser salvaguardada sem esforços criativos que estejam à altura dos perigos que a ameaçam. Era tão atual em 1950 como é hoje, em 2023, com perigos diferentes e multilaterais. No Dia da Europa celebra-se, no fundo, a democracia, a liberdade, os direitos humanos. É isso que está na gênese da construção europeia, Marco Teles. Sim, é também isso. É realmente o tal cimento que nos une numa Europa de diversidades. Aliás, o lema da União Europeia é precisamente esse, unida na diversidade, e, portanto, sem dúvida que os valores que são comuns e partilhados pelos 27 Estados-membros são fundamentais para mantermos o projeto europeu a funcionar e até, de certa forma, são realmente esses valores que que nos distinguem do resto e que nos caracterizam em grande parte enquanto europeus. Portanto, é sempre importante relembrar esses valores que, aliás, estão consagrados também nos tratados. Falemos um pouco da opinião que os europeus têm sobre a União Europeia. O Eurobarómetro vai-nos dando pistas a propósito dessa realidade. Sim, o Eurobarómetro vai-nos dando pistas a respeito de tudo e mais alguma coisa, não é? E que permitem, de certa forma, acompanhar a opinião pública e ver, no fundo, qual é o sentido de evolução do sentimento dos europeus. Mas essa questão das pessoas se sentirem europeus, de estarem ligados ao projeto europeu, acho que faz parte daquilo que podemos chamar os mitos europeus. Um deles é, de facto, essa questão de que nem toda a gente se identifica com o projeto europeu. A verdade é que a generalidade dos europeus identifica-se como tal e, portanto, tem um sentido de pertença a esse projeto. E também a generalidade dos europeus tem, efetivamente, confiança nas instituições europeias. É curioso, as instituições europeias chegam a estar à frente das instituições nacionais e isto, de certa forma, comprova essa confiança que as pessoas têm nas instituições europeias. E, portanto, também o Eurobarómetro diz-nos que a imagem global que os europeus têm da União Europeia é uma imagem positiva, é o resultado das estatísticas que temos. Claro que sim, ainda existe uma percentagem que considera que essa imagem que tem é porventura negativa, portanto não se pode agradar a todos, mas a maioria é favorável de facto ao projeto. O Marco Teles referiu que o Eurobarómetro debruça-se sobre os mais variados temas, também sobre aquilo que pensam os europeus sobre o conflito Rússia-Ucrânia e sobre a forma como a Europa, a União Europeia, está a apoiar a Ucrânia. Doutora Ana Rita Barros quer pronunciar-se sobre este conflito que, no fundo, tem afetado as nossas vidas no dia-a-dia. Nós sentimos isso bem. E é preciso também explicar aos europeus, fazê-los compreender os custos que isso tem. Muito da crise económica que nós estamos a passar, portanto, da inflação, do aumento da taxa de juro, do crescimento pouco expansivo das nossas economias, tem a ver com isso, não é? E é preciso, de facto, indicar a cada um dos cidadãos europeus a necessidade de apoiar esse conflito, porque a Europa está ali, a nossa fronteira também está ali e é preciso acreditar que essa nossa ajuda vai resolver o pendor do conflito Rússia-Ucrânia. Fazer também uma explanação muito precisa para onde é que vão
os fundos europeus que estão destinados a esse conflito e que são canalizados por lá, as sanções, explicar a continuidade, já vamos no 11º pacote de sanções, com certeza que irá haver mais, explicar também a possível adesão da Ucrânia mais rapidamente do que seria, enfim, enumerado há uns anos a esta parte, relativamente a outros Estados que ainda são candidatos ou potenciais candidatos, para o período de adesão de um Estado-membro. Tudo isso faz parte deste conflito e desta necessidade que a Europa tem de afirmar um dos valores europeus, a solidariedade, para concretizar a democracia europeia. Não vai ser fácil, nós sabemos o que é que são os países dos Balcãs, não vai ser fácil para quem já entrou há mais tempo, é o caso de Portugal e dos países que ainda precisam muito dos fundos europeus, mas os fundos europeus não podem ser eternos, são exatamente uma ajuda para alavancar as economias, para se tornarem esses países contribuintes líquidos da União Europeia e não o contrário, como tem acontecido no caso de alguns países, como é o caso vertente de Portugal. Marco Teles, como é que encara esta questão? E voltando ao Eurobarómetro, como é que encaram os cidadãos europeus, não só as ajudas que a União Europeia tem dado à Ucrânia, mas também esta possibilidade de alargamento a países de leste? Sim, especificamente na questão da Ucrânia, realmente as estatísticas que dispomos são claras. A maioria dos europeus apoia as tomadas de decisão da Comissão Europeia e, portanto, esse apoio é inequívoco. A esmagadora maioria dos europeus não tem qualquer dúvida que, de facto, providenciar suporte humanitário aos ucranianos é algo que deve ser feito. Portanto, isso é uma questão para a qual nem existe qualquer tipo de dúvida, mas, por exemplo, quando nós falamos do suporte financeiro e, sobretudo, quando falamos de um suporte financeiro virado para a compra de armamento, de munições, esse apoio, continuando a ser positivo, já não atinge os mesmos valores. Portanto, já nem toda a gente vê com bons olhos este contrassenso de uma Europa de paz, mas que depois pode investe... estar a fomentar a guerra. Não está a fomentar a guerra, está apenas a ajudar a proteger... Na defesa. É na defesa e, portanto, não está, obviamente, também envolvida diretamente na guerra. Aliás, isso há um ano que é assim, mas é natural, ainda para mais, se nós juntarmos o facto de vivermos também atualmente numa conjuntura económica não muito favorável. E em tempos de abundância estamos mais disponíveis, solidários, mais disponíveis. Mais se calhar em tempos de maior dificuldade, como porventura este que vivemos agora, com taxas de juro ainda a subir, como aconteceu de resto a semana passada, mais uma subida não tão expressiva, mas uma subida, não é? E, portanto, é natural que as pessoas revejam também o posicionamento da União Europeia em função disso. Doutora Ana Rita Barros, quer pronunciar-se sobre esta questão? O conflito e as ajudas da União Europeia à Ucrânia. O facto de as pessoas começarem também a questionar da justeza e do impacto que tem nas suas vidas. Para mais quando se começa a falar que as ajudas a determinados países em algumas áreas vão começar a ser ponderadas, no mínimo. É uma questão de comunicação. É preciso explicar aos cidadãos a necessidade da Ucrânia ganhar o conflito. Porque se isso não acontecer, se o pendor for para o outro lado, nós temos aqui um problema gravíssimo. Os fundos... Enfim, os fundos europeus que são canalizados para a Ucrânia, com certeza que terão um efeito multiplicador. Temos também a pensar na reconstrução da Ucrânia. Terá, com certeza, um efeito muito positivo nas economias da União Europeia, que agora estão a dar ajudas num sentido, mas que vão ter oportunidades de investimento por outro. Relativamente aos fundos, não é só pela ajuda à Ucrânia, é muito pelo alargamento que se vai fazer aos países de leste e aos países dos Balcãs, principalmente, e à própria Ucrânia, quando entrar na ajuda pré-adesão ou na ajuda mesmo pós-adesão. Isso vai ser um facto. Em termos de regiões, o facto de termos e de termos que manter o estatuto de região ultraperiférica terá algumas vantagens, mas há alguns Estados, com certeza, que vão ver nos novos pacotes financeiros alguma diminuição dessas ajudas e dessas canalizações. Marco Teles. Neste momento acho que temos um desafio enorme pela frente, que é
este período até 2026-27, juntando o quadro financeiro plurianual 21-27, mais os milhões que vêm, este extra do PRR. Portanto, o PRR tem uma orientação, nomeadamente ligada à questão ecológica, à questão digital. Portanto, há indicações que os países, há balizas que os Estados-membros estavam obrigados a cumprir. Agora, creio que é um período muito importante porque as diferenças de estádios de desenvolvimento entre os Estados-membros sempre existiram. E os estádios de desenvolvimento que já são diferentes por si só, vamos ver como é que vai ficar depois destes investimentos, deste quadro comunitário e do PRR. O que será interessante ver, não digo no imediato, em 2026, dando depois alguma margem. 2030, no final da década, será interessante ver fazer a retrospectiva em relação aos tempos que se vive antes desta aplicação de fundos e ver, de facto, quem é que soube aproveitar bem esses fundos colocados à disposição. Mas é fundamental aproveitá-los bem. Eu penso que a questão é utilizar os fundos, porque grande parte dos Estados-membros não vai conseguir utilizá-los, pelo menos no horizonte temporal definido de 2026. Porque, como o Dr. Marco disse, têm uma finalidade muito objetiva, que é produzir resultados. E é preciso aplicá-los condignamente, eficientemente, eficazmente, ou seja, produzir resultados, não uns resultados quaisquer, mas resultados eficazes, até o horizonte temporal que nos deram. Vai haver derrogação de prazo? Não vai haver? Vamos ver. Normalmente estas coisas são de última hora, mas é preciso começar já. Já sabíamos há muito tempo que o PRR vinha aí, não foi anunciado agora, já tem muito tempo e os países tinham que se preparar exatamente para isso, para dar a melhor aplicação, seja um investimento na ótica mais do efeito multiplicador em termos económicos, seja com o efeito multiplicador em termos sociais. O efeito multiplicador em termos sociais é cada vez mais importante no mundo em que vivemos, seja na saúde, seja no envelhecimento da população, seja mesmo na distribuição social a que nós estamos habituados e que a Europa social é tão profícua em resultados nessa matéria. Portanto, temos que aplicá-lo. E rapidamente. Este continuará a ser, então, um dos grandes desafios da União Europeia. E outros, quer acrescentar algo mais, Marco Teles, talvez na questão do Pacto Ecológico? Realmente, quando a Presidente da Comissão Europeia tomou posse, nada fazia prever um mandato assim tão atribulado, porque a nova estratégia de crescimento chama-se o Pacto Ecológico Europeu, com metas muito ambiciosas em matéria de ambiente, precisamente para responder à crise climática que efetivamente existe. Mas, de facto, o Pacto Ecológico é um grande desafio. Foi anunciado em 2019, era suposto, porventura, até já estarmos um pouco mais avançados, mas a verdade é que nada previa a situação de 2020-2021 com a pandemia. Ninguém estava preparado e depois, quando pensávamos que tudo corria bem e estávamos outra vez a arregaçar mangas para o Pacto Ecológico, levamos agora com esta questão desta invasão injustificada da Ucrânia por parte da Rússia. E, portanto, o Pacto Ecológico acho que se ressentiu um bocadinho, mas está bem encaminhado e eu acho que marca aqui uma nova forma de ver as questões ambientais. A União Europeia tem neste momento, e o Parlamento aprovou a Lei Europeia do Clima em 2021, e portanto estas leis tornam legalmente vinculativo este objetivo da redução em 55% das emissões até 2030, visando alcançar um objetivo ainda maior, que é a neutralidade climática em 2050. As medidas foram colocadas metas intercalares. Repare que o compromisso da Europa era inicialmente de 40% até 2030, mas há aqui a ambição do projeto e nós mudamos da redução de 40% para 55%. Portanto, este Pacto Ecológico, eu diria que é mesmo fundamental para nós resolvermos uma série de problemas que vamos ter pela frente. Falemos de outro pacto, doutora Ana Rita Barros. Volta a falar do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Portanto, depois deste período de duas crises, a financeira e agora a pandémica, nós sabemos que as ajudas de Estado foram fundamentais, que continuam a ser atribuídas, mas com repercussões nos valores do déficit da dívida. E
esse Pacto de Estabilidade, a retoma do Pacto de Estabilidade, embora com ligeiras alterações, terá que ser implementada ainda este ano, ou pelo menos aprovada até ao final deste ano. Isto vai ter muitas alterações em termos da economia dos países, que já vai agravar a redução do crescimento e os problemas que falámos há pouco, da inflação, do aumento das taxas de juros, que não vão ficar por estes 0,25%. Estamos preparados para isso e para as suas implicações. Enquanto a inflação não descer, o Banco Central Europeu vai sempre fazer os reajustamentos e os pactos de estabilidade, os semestres europeus vão ter regras a cumprir com os países, enfim, mais cumpridores do que outros, como sempre, mas penso que as regras estão aí. É um desafio para a União Europeia, é um desafio para as próximas eleições, ter que justificar exatamente essas medidas. É um entre vários desafios, aquilo que o Dr. Marco falou há bocadinho. É uma área estratégica que não é só o Green Deal, é a energia. É a energia, os preços da energia condicionam isto tudo. E, portanto, são áreas estratégicas, tal e qual como a defesa, tal e qual como a alteração do processo produtivo, adaptando a indústria europeia às novas cadeias de abastecimento e aos novos métodos de abastecimento e às novas tecnologias. Tudo isso são desafios que a União Europeia tem que enfrentar e que assumir como suas muito rapidamente. Doutora Ana Rita Barros, quer fechar esta nossa conversa com uma frase? Uma frase de um italiano, desta vez, Alcide Gasperi, e que diz o seguinte: o futuro não se construirá pela força, nem pelo desejo de conquista, mas pela democracia, pelo espírito construtivo do acordo e pelo respeito pela liberdade. Fica essa frase para reflexão. Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira, Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito obrigada, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada.